Programa Bate-Papo das 6 especial com os candidatos a prefeito de Linhares. Apoio institucional Uniscan, Rio Doce Radiologia, Unicor, Pagoto Seguros, VIG Construção e Acabamento, Óticas Diniz, Clínica de Olhos Bortotti e Adel, Associação para o Desenvolvimento de Linhares. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 21035000 Uniscan. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos, você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, meus amigos. Olá, você ligado na sua TV Sim. Começa o nosso bate-papo das 6. Um bate-papo especial. A gente vem desde a semana passada com a sequência de conversas com os candidatos à Prefeitura de Linhares. E a gente inicia as temáticas desta semana, né, os programas desta semana, trazendo mais um convidado candidato à Prefeitura de Linhares. Nós seguimos a sequência definida em sorteio com a participação das coligações, os representantes de partidos. Essa sequência foi definida e comunicada devidamente à Justiça Eleitoral, portanto, estamos seguindo esta ordem. E pela ordem, o convidado de hoje, o candidato convidado, é o professor Antônio de Freitas, do Partido dos Trabalhadores, que vai conversar conosco. Professor, boa noite, bem-vindo, candidato, aqui ao nosso programa para essa conversa. Boa noite, Cláudio. Eu gostaria também de dar boa noite a todo o povo linharense e agradecer a TV Sim por propiciar esse momento. Tá certo. Nós, como veículo de comunicação, a Rede Sim comprometida com a democracia, com o processo eleitoral, esperamos, a partir dessa conversa, né, como a gente já vem fazendo, levar até você, eleitor, cidadão linharense, as propostas de cada candidato para que você possa avaliar cada uma e decidir o seu voto no próximo dia 15 de novembro, uma data importantíssima para a democracia brasileira, em que cada eleitor vai poder fazer a sua escolha, né, para as câmaras municipais e para as prefeituras do Brasil, e aqui em Linhares não é diferente. Recebendo então o nosso quinto convidado, o professor Antônio de Freitas. Eu gostaria, candidato, primeiramente dizer como vai funcionar, né? A gente explica aqui para cada convidado a nossa conversa. Num primeiro momento, nós temos aqui esta urna com diversos assuntos, são temáticas, né, relacionadas ao cotidiano do linharense. Temos também a participação de entidades da sociedade civil organizada, perguntas previamente gravadas para cada candidato. E também, num terceiro momento, nós vamos ter a participação do cidadão. Nós fomos às ruas ouvir as pessoas e elas perguntaram também aos seus candidatos, fizeram perguntas aos candidatos e nós vamos também trazê-las aqui. Nesse primeiro momento, antes de a gente começar o primeiro tema, eu queria que o senhor se apresentasse para a comunidade. O senhor é professor, natural de Linhares. Fale um pouquinho sobre sua vida, por gentileza. Tudo bem. Eu sou professor de matemática, formei na UFES em licenciatura e desde 94 estou trabalhando na rede federal de ensino. Tive a experiência de trabalhar durante 4 anos como diretor de uma instituição federal de ensino e essa experiência que eu tenho como gestor. E, além do mais, participei em muitas ocasiões de conselhos que as escolas têm como para dinamizar os processos dentro dela. Tá certo. Professor Antônio, vamos então às as temáticas escolhidas pelo próprio candidato. Então peço ao senhor, por gentileza, para que tire um tema da nossa urna aqui, por favor, para que possamos dar início à nossa conversa e você, telespectador aí de casa, vai acompanhando. E agradeço também as pessoas que mandam mensagem. Pode abrir, por gentileza, mostrar para o nosso telespectador em casa qual o tema que a gente pode conversar. Falar um pouquinho sobre indústria. A indústria que é uma grande empregadora no Brasil inteiro, né? Qual a visão do senhor sobre o papel da indústria, especificamente aqui para o município de Linhares? Sabemos que Linhares é uma cidade
que conta com um grande número de indústrias nos mais diversos setores, né? Alimentício, moveleiro e aço, né? E o que deve o gestor fazer para o caso de desenvolver essa indústria? Bem, já temos a participação da Sudene, que foi importantíssima para que novas indústrias se instalassem aqui em Linhares. Acredito que esse incentivo deve ser continuado, que indústrias como a do coco, que está instalada em Linhares, ela e mais indústrias venham como a metal, e outras indústrias que tenham condições de fazer com que Linhares seja uma cidade desenvolvida. Todo o apoio deve ser dado pelo gestor para que essa indústria chegue e se instalem, né, no município. É preparar o ambiente, né, para receber essas empresas. Correto. Pois é, professor, o senhor citou algumas aí, eu posso até acrescentar aqui também, o senhor já citou a indústria moveleira, que emprega milhares de pessoas, né? Nós temos aí a WEG, que é uma grande empregadora, né? A Leão Alimentos, a Brametal, a Café Cacique, que muito em breve deve se instalar também, né? Já está com a sua planta sendo formatada, Randon, Braskem e outras mais. Agora, como é que pode se aproveitar esse potencial produtivo, né? A indústria que emprega muita gente, para favorecer a transformação social, a inserção do jovem, principalmente no primeiro emprego? Para isso, é necessário que haja uma relação entre as indústrias e também o poder municipal, para que haja uma preparação para que jovens sejam inseridos no mercado de trabalho, através de cursos técnicos, né? Profissionalizantes, cursos de curta duração e cursos também cursos de capacitação para quem já está na própria indústria, através até de parceria com instituições que a cidade já conta, instituições da Rede S e também da Rede Federal. Se eleito, o senhor, a proposta é essa, é incentivar, é fomentar essa qualificação, essas parcerias para que o jovem esteja preparado para essa vaga? Com certeza, procuraremos, né, as indústrias para que possamos ter um diálogo, né, um diálogo que possa fazer com que essas potencialidades desenvolvidas sejam implementadas. Aliás, em termos de qualificação profissional, nós temos grandes instituições aqui, podemos citar a Senai, né, o próprio IFES, né, e outras instituições que podem ser parceiras, imagino. Com certeza. O IFES conta com cursos de engenharia e cursos técnicos, com 3 cursos técnicos. E também você tem a rede privada também, que conta também com diversos cursos de engenharia, cursos da área cursos de engenharia e das diversas áreas, né? E cursos técnicos gerais, né? Sim. Tá bem, professor, vamos dar sequência, candidato. Eu peço para a gentileza do senhor tirar mais um tema para que possamos falar. Falamos sobre indústria, né, sobre emprego, que está diretamente relacionado, e a gente segue aqui com a nossa conversa. E mais um tema no nosso Bate-Papo das 6, especial Eleições 2020, para falar sobre infraestrutura, que impacta diretamente na vida do cidadão, né? Infraestrutura é um campo muito amplo, né? Sim. O que o senhor pensa em relação a isso, em relação ao que Linhares tem e o que é possível ser melhorado em termos de infraestrutura na sede e também, claro, nos distritos? Bem, quanto à questão da infraestrutura, é claro que o Poder Municipal não tem condições de tratar sozinho. Então, ele deve contar com parceria do governo federal e do governo estadual. Então, parcerias com acesso de transporte, de logística, de condições de colocar a população
quem paga imposto, né, se beneficie dessas estruturas, dessa infraestrutura. Então, todo o apoio que a comunidade precisar em termos de infraestrutura, ela terá. Nós temos visto, e muito se fala com relação à infraestrutura, que está muito ligada também à mobilidade, que é um tema que eu acredito que seja possível que a gente tratar aqui. O investimento em ciclovias, ciclofaixas, para melhorar a mobilidade. O que o Partido dos Trabalhadores pensa nesse aspecto? Bem, quanto o que se deve fazer em relação à ciclovia é ampliação, né? E comunicar com a comunidade que é beneficiária quais os locais que necessitam de uma ciclovia. Então, tem muitos, já conta com uma boa faixa de ciclovia, mas ainda é necessário mais. É ampliar, né? É ampliar. Agora, preocupa também, imagino, professor, eu não sei qual a posição do senhor, caso seja eleito, com relação à BR-101, que a gente precisa cruzar a BR a todo momento de um lado para outro da cidade. Qual o pensamento do senhor como candidato nesse sentido? O que poderia ser feito para melhorar esse fluxo de pessoas e veículos de um lado a outro? Bem, a gente sabe que a BR-101 é um trecho perigoso. Já há vários casos de acidentes fatais. E a redução, esse trevo, que foi retirado de 2 trevos, facilitou, né, porque reduziu as mortes, mas acredito que talvez esse cruzamento que se tem da rodovia, esse cruzamento perpendicular, seja melhor do que o dos trevos. Eu acho que talvez a retirada do trevo e colocando faixa, um cruzamento perpendicular na rua direta, ligação direta, facilita com o semáforo. Agora, eu imagino que o que preocupa é essa grande demanda, que só aumenta, né? O volume de carros, ele só aumenta na cidade, né? Bem, se fala assim em aproveitar os lotes que estão vazios, mediante incentivo aos donos desses lotes, para que se façam garagens mediante um pagamento que poderia ser explorado pela prefeitura. Como forma de melhorar essa mobilidade. E sobre o aeroporto, candidato, o que o senhor pensa a respeito dessa obra, né, a obra que está em execução? O senhor imagina que isso pode ajudar a alavancar o desenvolvimento do município? Com certeza, o aeroporto ele será um alavancador da infraestrutura, que poderá viabilizar, né, as condições econômicas do Estado. Você vai ter aí a visita de vários empresários até de todo o Brasil, para conhecer e instalar na cidade. Essa visita vai ser mais rápida, no caso que, em vez de passar por Vitória, provavelmente a ligação direta com Linhares vai facilitar os empreendimentos que possam ser implementados em Linhares. Dentro desse arcabouço de infraestrutura, um assunto muito recorrente que a população sempre nos cobra aqui e que está dentro desse conjunto de perguntas, eu gostaria de perguntar ao senhor, e fiz essa pergunta aos demais candidatos, a todos eles, se eleito, o que o Partido dos Trabalhadores, o senhor pensa em relação à estação rodoviária, que é uma demanda já antiga dos moradores de Linhares. Bem, há muito tempo se fala nessa rodoviária e até hoje não se tem uma decisão onde construir, quando construir, se há algum incentivo. Bem, quanto à parte de trabalhadores, nós podemos ter a garantia de que podemos instalar essa prefeitura logo que tivermos os estudos relatados sobre os impactos para a construção. Impactos ambientais. Isso. Né?
Tá certo. Gente, nossa conversa de hoje do Bate-Papo das 6, obedecendo a ordem, né, das entrevistas, a ordem realizada em sorteio, nós recebemos o candidato Antônio de Freitas, do Partido dos Trabalhadores. E agradeço a sua audiência, você que também nos ouve pela rádio Sim FM. Só lembrando, anote aí na sua agenda, dia 10 de novembro nós vamos ter o grande debate transmitido aqui pela TV Sim, ao vivo, a partir do auditório, o novo auditório da CDL, um auditório amplo, e lá nós vamos estar com todos os candidatos, 6 candidatos à Prefeitura de Linhares, apresentando suas propostas a você, eleitor, uma oportunidade, mais uma oportunidade, faltando poucos dias para a eleição do dia 15, de você decidir o seu voto. Dando sequência à nossa conversa com o candidato Antônio de Freitas, do PT. Candidato, por favor, mais um tema na nossa urna, para que possamos dialogar sobre outro assunto aqui no nosso programa. Turismo, né? Como é que o senhor vê, né, enxerga esse potencial turístico de Linhares? Bem, a gente sabe que Linhares é uma cidade que tem um potencial turístico muito grande, mas não é aproveitado. A cidade é a cidade que tem mais lagoas da região. E, infelizmente, né, inclusive, há um caso de crimes ambientais que foram cometidos no passado, né? Perdemos praticamente 2 lagoas, né? Por aterramento. O que pode fazer com que você tenha um turismo até dentro da própria cidade, no centro mesmo, é a limpeza dessas lagoas que estão na cidade. As lagoas estão muito sujas. Infelizmente, recentemente morreu uma quantidade grande de peixes. Aí não se sabe qual foi a causa, há muita especulação, mas para você alavancar o turismo, você tem que investir, não tem como alavancar o turismo. Agora, isso pode vir através de parceria. Não necessariamente o município só investir, é isso? Com certeza, a parceria. As empresas de turismo privadas podem e devem investir mediante parceria com a prefeitura. Agora, para receber bem o turista, a cidade precisa estar bem organizada, né? Com a rede hoteleira forte e tudo mais. Com certeza. E para isso pode ser, durante o período mais forte, dar incentivos fiscais para que aumente o número de turistas. Mas é até engraçado, nesse período agora é complicado, né? Falar pandemia, de turismo nesse período. Mas é importante organizar a casa, porque daqui a pouco... Com certeza. Né? A vacina já está em fase de teste. E, se Deus quiser, teremos aí, o mais breve possível, a vacina já que pode minimizar ou acabar com essa doença COVID, aqui. Né? Covid. Candidato, em relação a isso, o senhor citou aí as nossas lagoas, são 69 lagoas, né? Algumas urbanas, belíssimas, né? Mas infelizmente padecem dessa questão da poluição. Temos as lagoas rurais, o nosso litoral também que é fortíssimo. Como integrar tudo isso num grande plano de turismo? Nós temos a Flona de Goitacazes, que está pertinho da cidade aqui, né? Florestas, enfim, rios, lagoas. Como integrar, fazer um projeto integrado nesse sentido? Acredito que você tem que procurar as pessoas que mexem com o turismo. Então, procurar as empresas de turismo, pessoas que têm formação em turismo, para que possa fazer um plano que todas essas, além dessas pessoas, procurar também turistas que fazer de algum modo, já conhece a cidade, e verificar o que pode ser feito para melhorar essa relação da cidade, para que ela possa ser bem vista e visitada. Então, a sua proposta é trazer o empresário que atua no turismo para esse diálogo? Isso. Para juntos formatarem um projeto. Correto. Tá certo. Conversando aqui com o candidato à Prefeitura de Linhares, Antônio de Freitas, candidato do PT. Selecionar mais um tema, por gentileza. Peço que o senhor escolha mais um assunto para que possamos conversar aqui no nosso bate-papo e levar mais informações ao nosso telespectador do Bate-Papo das 6. Inclusão digital. Inclusão digital. Aliás, inclusão digital é muito pertinente esse tema, porque nós estamos vivendo aí um período em que o meio digital é a grande ferramenta de comunicação hoje, né? Isso. Muitos professores, inclusive, estão nesse tema, né? Porque
Você leciona na sala de aula uma coisa e você lecionar à distância, né, é diferente, né? Então, há um relato de alguns professores que estão tendo bastante dificuldade, né, porque não esperavam, né, esse momento. E, inclusive, assim, a inclusão digital não envolve só apenas as pessoas que não têm o determinado equipamento, mas pessoas que não têm acesso a um curso para usar o equipamento. Então, a inclusão digital é importante para atrair as pessoas para fazer curso e também aquelas pessoas que não têm um equipamento para uso. O uso comum hoje é celular, mas só que o celular ele é adequado para certas funções. Então, você tem, por exemplo, a visualização não é perfeita, então você precisa de uma tela maior para que você tenha acesso a visual melhor. Há muitos casos de estudantes que não têm um computador e tem, então, o seu acesso, tem restrições quanto à aprendizagem que está sendo desenvolvida no momento. Isso poderia ser diferente se houvesse um investimento por parte, né? Assim, como poderia ser a inclusão digital através de doações, talvez de empresas que tivessem computadores que pudessem ser feito computadores usados, né, que pudessem fazer um upgrade desse computador, colocar algumas coisas avançadas que pudessem ser usadas por alunos que não têm acesso a essa tecnologia. Essa tecnologia, não tem. Pois é, nós nessa era digital, a gente viu que as aulas estão sendo dadas online, né? Claro, voltando aí parcialmente presencial, mas um grande desafio é dar essas aulas no meio digital. E uma grande reclamação, candidato, o senhor como também profissional da educação, é de que muitos jovens, sobretudo de famílias carentes, eles não têm acesso sequer à internet. O senhor acha viável, é possível, né, vencendo as eleições, assumindo a prefeitura, ampliar a internet aberta em locais públicos, por exemplo, para os jovens? Com certeza. A internet pública já é uma necessidade, né? Como uma questão de segurança até, né? Você ter acesso... porque a internet não é só informação, né? Você tem... o uso da internet permite que você tenha acesso a um leque de oportunidades. Há várias, né, situações. Então, inclusive, muitas pessoas estão tendo, através da internet, os seus empregos. Então, muita gente usa a internet para conseguir o seu sustento. Né? E pode ser a prefeitura, pode ser o canal para que isso aconteça, viabilizando oportunidades, verificando o custo necessário para que possa ser instalado a rede Wi-Fi pública. Tá certo. Gente, dando sequência aqui à nossa conversa com o candidato Antônio de Freitas, do Partido dos Trabalhadores, nosso quinto convidado, né, pela ordem dos sorteios, a ordem de sorteio realizada aqui nos estúdios da Rede Sim, devidamente comunicada à Justiça Eleitoral. Nós vamos até esta quarta-feira com as nossas conversas aqui. Convido você também para nos acompanhar pela rádio, a Rádio Massa FM 103,3. Nós temos lá a nossa conversa no microfone aberto, sempre das 7h30 às 8 da manhã. Né? E nós vamos ter lá os candidatos. Nós tivemos nesta manhã o candidato Lucas Escaramuça, no dia de ontem tivemos Guerino Zanon, vamos ter nesta quarta-feira o professor Igor Belucci do PSOL, na quinta-feira, dia 22, o professor Antônio, candidato Antônio de Freitas do PT, que está aqui conosco hoje, na sexta, Eliana Dadalto do Podemos e no sábado, Marcos Garcia do Partido Verde. Candidato, vamos a mais um tema, por gentileza, mais um assunto aqui na nossa urna, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre desenvolvimento econômico, né? Falamos aqui sobre empresas e tudo mais, está tudo muito, é um arcabouço, né? E o desenvolvimento econômico que tem também suas vertentes, um tema muito, muito relevante. Gostaria que o senhor falasse para nós, né, quais as propostas, né, do seu partido, caso vença as eleições, com relação ao desenvolvimento econômico, um desenvolvimento equilibrado, né? Sim.
O desenvolvimento econômico, ele está ligado, como você disse, aos outros temas. Então, como é um assunto que não é próprio só do município. Então, está ligado à parceria com o governo federal e o governo estadual, que o governo municipal deve procurar, né, incentivos, né, às indústrias locais, as indústrias que possam futuramente vir a Linhares para serem instaladas. Nós tivemos, historicamente, Linhares ficou com boa fatia da divisão dos royalties de petróleo, né, da Petrobras, que ainda atua na região, apesar de estar vendendo parte da sua exploração de petróleo. Como trabalhar de maneira independente? É investir ou é atrair novas empresas para não ficar tão dependente dos royalties de petróleo? Você acha que isso é importante? Os royalties de petróleo ajudaram bastante, né? E houve uma retração, né, devido a algumas medidas do governo. Mas eu acho que a atração de indústrias mediante incentivos fiscais pode alavancar a economia. Né? E há espaço para que Linhares cresça mais, há muito espaço. Então, não só em termos de... Porque Linhares é uma cidade que tem produção agrícola forte, tem a indústria do cacau tem a indústria praticamente a nível regional, né? Mas pode ser uma indústria cacaueira aqui no município, aproveitando que Linhares é conhecida por uma cidade do cacau, uma indústria mais forte nessa área. Aproveitar esse potencial, né? Isso. Agora, tudo isso tem que ter oferta de energia, né? Para abarcar esse investimento, energia elétrica, água, luz, tem que ter essa capacidade energética também para ofertar, né? Sim. Como desenvolver nesse sentido? Parcerias também? Com certeza, parcerias. A EDP, que gera a indústria para Linhares, ela pode ser feita parceria com a EDP para que essa oferta seja aumentada, né? E possamos aumentar com isso, né, a oferta, porque às vezes justamente não há atratividade porque não tem talvez o que acontece? A cidade fica, tipo, não oferece as condições. Então, se a cidade oferecer as condições necessárias, com certeza a atratividade vai ser maior e poderá ser desenvolvida, gerenciada uma caminhada para que as indústrias cheguem até Linhares, mais indústrias de diversos setores. Nós falamos aqui, candidato, de grandes investimentos, de grandes empresas, mas qual a visão do senhor, do Partido dos Trabalhadores, com relação ao pequeno empreendedor, né, que movimenta a nossa economia também, que é muito importante? Mas justamente são os pequenos empreendedores que têm maior peso na distribuição de trabalho. Então, se você contar os trabalhos... os trabalhadores da indústria, das pequenas empresas, elas que têm o maior número de empregados. Então, incentivos fiscais devem ser dados a essas empresas para que elas continuem empregando, porque durante a pandemia foram as que mais sofreram, tendo que dispensar seus funcionários. E, assim, esses funcionários, dependendo de ajuda do governo para sobreviver. Verdade. E a pandemia, inclusive, colocou um monte de gente, né, ajudou a colocar um monte de gente na rua e passando necessidade e dependendo de auxílio. É interessante dizer que assim, muita gente perdeu o emprego e começou a empreender para sobreviver, o que mostra também o potencial de empreendedorismo. É preciso apoiar, imagina, essas pessoas. Sim. Na verdade,
assim, há o empreendedorismo, mas assim, há o empreendedorismo individual, que algumas pessoas chamam de empreendedor, na verdade é uma pessoa que às vezes não gosta desse rótulo de empreendedor, porque, na verdade, ele está lutando para sobreviver, para levar uma refeição até uma determinada Está meio que forçado ali. Então, às vezes, isso aí leva à pejotização. Né? Essa pejotização acaba que as pessoas acabam perdendo direitos trabalhistas e não tendo o seu valor reconhecido. Mas, se eleito no seu governo, o senhor pretende facilitar, por exemplo, a abertura de pequenas empresas, facilitar os pequenos negócios? Com certeza, a visão dos pequenos, áreas pequenas, indústria, pequenos negócios será incentivada. Tá certo. Gente, vamos para o nosso primeiro intervalo, né, nesse bate-papo, nessa conversa com o candidato do Partido dos Trabalhadores, Antônio de Freitas, seguindo a ordem definida em sorteio. Eu reforço que no dia 10 de novembro nós vamos ter aqui o nosso debate, transmitido pela TV Sim, direto do auditório, novo auditório da CDL Linhares, e você anota aí na sua agenda, tá joia? Vamos para um rápido intervalo, na volta voltamos com perguntas de entidades aqui, né, da sociedade civil organizada, e também perguntas da população. A TV Sim foi às ruas ouvir o povo, e daqui a pouco você confere aqui no nosso Bate-Papo das 6, eleições 2020. Muito bem, meus amigos, de volta com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6, eleições 2020, hoje recebendo o candidato do Partido dos Trabalhadores, Antônio de Freitas. Só lembrando que no último bloco do nosso Sim Notícias, tradicionalmente nós exibimos também uma entrevista com os candidatos a vice. E após o bate-papo de hoje, nós temos o jornal, nosso telejornal, e no último bloco do telejornal, a candidata a vice pelo PT, Juliana Ramalho, é a nossa convidada de hoje. Bom, voltamos com o nosso segundo bloco, candidato. Por gentileza, eu gostaria que o senhor tirasse aqui uma entidade, né? É uma entidade para cada candidato. E aí nós temos aí uma entidade da sociedade civil, né, da qual a gente pode acompanhar a pergunta previamente gravada. Gostaria que o senhor nos falasse que entidade o senhor tirou aí para que a gente possa selecionar a resposta. Isso. Marcelo Jafé, que é o presidente da ADEL. Marcelo Jafé preparou uma pergunta, essa pergunta foi previamente gravada. As perguntas gravadas a todos os candidatos, né, pelo sorteio, cada candidato tira uma dessas entidades. A ADEL, que é a Associação para o Desenvolvimento de Linhares, e o seu presidente, Marcelo Jafé, é quem faz a pergunta ao candidato do Partido dos Trabalhadores. Candidato, a ADEL pergunta: de acordo com o novo marco do saneamento, os contratos de prestações de serviço do saneamento devem incluir metas da universalização de 99% de cobertura dos abastecimentos de água e 90% de cobertura de tratamento de esgoto. Sabemos que o SAI está longe de atingir tais metas. Além disso, Marco ressalta também que, caso de processo de privatização de uma empresa de saneamento estatal, não há necessidade de consentimento dos titulares, municípios. Qual a posição do candidato sobre a privatização do SAI? Agradecemos a Marcelo Jafé, presidente da ADEL. Eu trabalhei no SAI no período de 1980 a 1981. E é uma das instituições, de umas empresas que tem levado, né, assim, mesmo parcialmente, o saneamento para Linhares, através de água, esgoto, serviço de esgoto, e atualmente com tratamento de esgoto. A privatização é um tema muito polêmico para algumas empresas públicas. E o SAI não está longe disso. A população vai, mediante um tema como esse, vai questionar, vai ser um tema muito difícil, e, na minha opinião, o SAI deve continuar público, apenas que a prefeitura deve se envolver mais na sua administração.
Nós temos aqui no estado exemplo, por exemplo, do município de Aracruz, que é aqui muito próximo, onde existia um SAAI e a CESAM, né, que é uma empresa, Sociedade de Economia Mista, acabou assumindo. Na opinião do senhor, há essa possibilidade com relação ao SAAI ou não é algo que precisa ser discutido com a sociedade? É algo que tem que ser discutido com a sociedade, porque não só as pessoas, né, mas as classes empresariais e outras entidades públicas. Uhum. Agora, com a demanda crescente, candidato, cada vez maior, né, por abastecimento por água tratada em casa, coleta de esgoto, a cidade só cresce. Linhares, muito em breve, deve chegar à casa dos 200 mil habitantes. Não é uma demanda muito alta para o seu SAAI? Tem condições de abarcar essa demanda? Acredito que sim. Agora, o SAAI não pode estar sozinho nessa porque a água beneficia todos. Então, as indústrias usam a água, as demais empresas usam a água. Então, o que deve acontecer? Deve haver, então, uma questão do dinheiro que vai surgir para desenvolver essa privatização. Porque o que acontece com a privatização? Hoje o serviço, né, é X. Com a privatização, né, o preço vai aumentar. Então, a população não vai, provavelmente, suportar, alguns reclamam que as taxas já são bastante altas. É histórico que as privatizações geram desemprego, né, e alto custo para as pessoas que estão na ponta. Tá certo. Respondida, então, ao presidente da ADEL a pergunta sobre a autarquia. O SAAI, que é uma autarquia municipal, é a empresa responsável, a autarquia responsável pelo tratamento de água e coleta de esgoto e tratamento, obviamente, aqui no município de Linhares. Candidato, vamos agora trocar a urna de lugar, porque nós temos aqui, nesta outra urna, a participação do povo, né? O povo nas ruas, nossa equipe esteve lá nas ruas para ouvir a população e eles perguntaram. Peço que o senhor tire um nome, por gentileza, por enquanto, para que a gente possa exibir a pergunta previamente gravada, né? A pergunta da... Renata Melo. Renata Melo. Então vamos à pergunta. Eu peço à nossa produção, por gentileza, para colocar no ar a pergunta da Renata Melo, nossa telespectadora, cidadã linharense. Eu sou Renata Melo, eu moro no bairro Lagoa do Meio, Linhares, e eu gostaria de saber quando as cirurgias ortopédicas voltarão a ser realizadas no Hospital HGL. Bom, por gentileza. As cirurgias ortopédicas, elas podem ser realizadas na HGL logo que assumimos a prefeitura, porque não vejo necessidade não tem qual a razão de não estar sendo realizada. Não tem um embasamento, técnico para a suspensão. Aproveitando, né, a pergunta da telespectadora, da cidadã, qual a proposta, em linhas gerais, de maneira bem resumida, do Partido dos Trabalhadores com relação à saúde pública aqui no município, em relação à HGL, às unidades de saúde? Bem, a HGL, o Hospital Público, eles têm sido crucificados, mas é o hospital que, na hora que precisa, ele faz o atendimento necessário à população. É claro que, às vezes, há algum gargalo, há uma lotação, mas isso aí acontece sazonalmente. Não é dentro das expectativas, o HGL tem atendido a população. Tá certo. Por gentileza, eu peço que o senhor tire mais um nome aí, mais um cidadão linharense que quer perguntar ao candidato à Prefeitura de Linhares. Nós vamos às ruas ouvir as pessoas e eu gostaria que o senhor, por gentileza... Henrique Salles, Movelar. Henrique Salles, morador do bairro Movelar, também fez a sua pergunta previamente gravada e nós vamos exibi-la agora. Produção, por gentileza. Meu nome é Henrique Salles, sou morador do bairro Movelar
E uma necessidade que eu acho é que precisa de um espaço de lazer, uma pracinha, um lugar para bicicleta, skate, para manobras, não tem? Eu sou praticador de esporte de bicicleta, ficar empinando de bicicleta, aí eu queria um espaço apropriado para a gente, não tem? De skate também, num lugar movelar. Bom, ele não formulou uma pergunta, mas fez ali colocou uma demanda, né? O que o senhor pensa em relação ao espaço de lazer para os jovens? Eu acho que espaço de lazer é fundamental para que a juventude não entre em temas, em coisas relacionadas à juventude perdida. Então, se você propiciar ao jovem, né, à juventude, opções de lazer, você terá uma juventude que não vai pensar em coisas negativas, né? Não vai pensar em nem vai fazer. Então, além das praças de esporte, você pode ter espaços, né, via pública, né, com montagem de teatros, de oficinas de música, com oficinas de teatros, de arte, né? De artes, das diversas, teatro de bonecos, por meio de cursos com professores da rede pública ou convidados, profissionais convidados que possam dar esses cursos e colaborar, né, para que a juventude tenha um futuro sem grandes complicações. Uma forma de prevenir a inserção desse jovem no mundo das drogas, por exemplo? Isso, com certeza. Essas formas de inserção do jovem na arte, né, ou no esporte, né, na cultura, favorece esse estudante, esse jovem, não vá para um caminho, né, das drogas da criminalidade. Da criminalidade. Tá jóia, candidato. Respondida aí as perguntas da população, respondida também a pergunta do representante, do presidente da ADEL, Marcelo Jafé. Nós, assim, encerramos o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6, especial Eleições 2020. A gente segue para mais um rápido intervalo e voltamos com os minutos finais do nosso programa, em que o candidato Antônio de Freitas fará suas considerações finais. Voltamos já. Bom, minha gente, de volta com os minutos finais, né, do nosso Bate-Papo das 6 especial Eleições 2020, um espaço para que todos os candidatos da Prefeitura de Linhares possam divulgar, né, expor as suas ideias, seus projetos para os próximos anos aqui no município, né? Eu quero só reforçar que no dia 10 teremos o debate a partir das 19 horas, transmitido pela TV Sim, direto do auditório, do novo auditório da CDL, né? Um espaço amplo em que os 6 candidatos estarão lá respondendo às perguntas, debatendo entre si sobre as propostas de cada um. Convido você para, nesta manhã de quarta-feira, continuar acompanhando o programa Microfone Aberto na Rádio Massa FM, recebendo o professor Igor Belúcio. Na quinta-feira, o professor Antônio, candidato Antônio de Freitas do PT. Na sexta, Eliana Dadalto. E no sábado, Marcos Garcia, os candidatos que passaram por lá, de 7h30 às 8 da manhã. Bom, de volta com os nossos minutos finais, candidato. O senhor tem aí pouco mais de 5 minutos. O senhor, por favor, possa usar esse espaço aí para fazer suas considerações. Obrigado. Bem, nós estamos num período difícil, né, de pandemia, mas isso não impede que nós possamos realizar a nossa cidadania, indo às urnas votar. Quem puder, né, vá preparado, né? Quem puder vai preparado. As sessões estarão, obviamente, com todo o preparo, com álcool em gel, distanciamento, né? E todo um cuidado para que essa eleição possa ser realizada com sucesso. Mas no ato de votar, é importante a sua atenção, né? Não
no horário específico para não aglomerar. Bem, eu peço a vocês, linharenses, que não apenas o prefeito, né, mas o prefeito precisa também de representatividade. Então, atenção na hora de votar para os vereadores. Votem em vereadores comprometidos com a causa dos trabalhadores. Votem em vereadores do PT. A classe trabalhadora necessita de representação. E eu, como candidato do PT, estou à disposição para que possamos fazer uma administração à moda do Partido dos Trabalhadores, que é bastante conhecida e que implementou uma série de modos de governar que já é sucesso em grande parte do Brasil, inclusive sendo usado por outros candidatos de outros partidos, como, por exemplo, a participação chamar a população para discutir o orçamento, que é o chamado orçamento participativo. Gostaria de agradecer a todos, né, que estão presentes nesse momento diante da TV, e peço a vocês para votem no Partido dos Trabalhadores, porque é o partido que faz por você. E gostaria de pedir voto para os vereadores e para o Antônio de Freitas, que sou eu, professor de matemática, e número 13. Tá certo, agradeço mais uma vez a sua presença, tá? Obrigado pela participação aqui no nosso Bate-Papo das 6. Obrigado. E assim, cidadão linharense, nós agradecemos a sua audiência, a sua companhia. A proposta da TV Sim, da Rede Sim, em todo o Espírito Santo e aqui em Linhares, é levar até você a informação, é levar até você a proposta de cada candidato. Esperamos ter contribuído, estar contribuindo para a decisão do seu voto. Encerramos aqui esta conversa, convidando você para o bate-papo desta quarta-feira também, encerrando a sequência de entrevistas. Vamos receber o atual prefeito e candidato à reeleição, Guerino Zanon, do MDB, a partir das 18 horas. Continue ligado na TV Sim, canal do Espírito Santo. Programa Bate-Papo das 6 especial com os candidatos a prefeito de Linhares. Apoio institucional Uniscan, Rio Doce Radiologia, Unicor, Pagoto Seguros, VIG Construção e Acabamento, Óticas Diniz, Clínica de Olhos Bortotti e Adel, Associação para o Desenvolvimento de Linhares. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos, você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.